Aleluias. Feche seus olhos. Fale com o Senhor aí no seu lugar. Peça para que Ele sonde o seu coração. As canções que nós adoramos, elas mexem no íntimo do nosso ser. E o convite agora é para que você aquiete o seu coração e peça para o Espírito Santo sondá-lo, tocá-lo, e de uma forma poderosa você seja cheio do Espírito Santo neste lugar. Você consegue entender isso? Se você consegue entender isso, eu queria que você, com os olhos fechados, começasse a clamar ao Senhor. Enche este lugar de adoração. Quando nós convidamos a igreja a encher este lugar de adoração, não é orar em silêncio, é orar com a voz alta, declarando que o Senhor é santo, o Senhor é digno, não há outro digno de ser adorado e exaltado neste lugar. Você consegue compreender isso? Se você consegue compreender que Ele é digno e Ele é santo, eu queria convidar você a encher este lugar de adoração, de exaltação, de contemplação ao nome que é sobre todo nome. Ei, enche este lugar de adoração, porque Ele está entronizado nos louvores. Ele é digno de honra, de glória e de louvor, e a sua vida precisa significar isso nesta noite. Enche este lugar de adoração, meu querido. Enche este lugar de adoração, minha querida, em nome de Jesus. Declare que Ele é santo e não há outro, e não há outro, e não há outro. Senhor, receba a nossa adoração neste lugar. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, porque precisamos ouvir a Tua voz nessa hora. Toca nos nossos corações, prepara a nossa alma, prepara o nosso espírito para que haja liberdade do Senhor neste lugar. Que aqueles que estavam longe desejem voltar para casa. Que aqueles que estavam desgarrados voltem ao aprisco nesta noite. Que aqueles que não tinham mais esperança encontrem uma esperança verdadeira naquele que pode todas as coisas. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós nos colocamos na Tua presença, diante da Tua presença nesta hora, porque nós necessitamos ouvir a Tua voz. Então fala conosco. Ministra sobre nós, em nome de Jesus, amém. Abra a tua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 1.
Gênesis 32, capítulo 32, verso 1. Quem achou, diga amém. Diz o texto: Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele ao seu irmão Esaú na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz o teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, cabras, servos, servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: fomos até o seu irmão. E o texto fala que ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. E Jacó se encheu de medo e foi tomado de uma grande angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as suas ovelhas, cabras, bois, camelos. Pois assim ele pensou: se Esaú vier e me atacar ou atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Verso de número 9 diz: então Jacó orou: ó Deus de meu pai, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissestes: volta para sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que tratastes o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora eu possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim quanto as mães e as crianças. Pois tu prometestes: esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas, 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e lhes disse: vão à minha frente, mantenham certa distância entre um rebanho e o outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando o meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: a quem você pertence, por onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo e o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos: digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. Verso 20: e acrescentei: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu apaziguarei com os presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Versículo 21. Assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente, e ele, porém, passou a noite no acampamento. Somente até aí. Ontem nós falamos um pouco sobre propósito, e hoje pela manhã nós ministramos sobre missão. E tudo isso de uma forma muito intencional, porque é uma construção de um tema. E o que Deus colocou no nosso coração para nós ministrarmos nesta noite, ainda dentro de uma construção, é falarmos um pouco sobre identidade. Eu não sei como que você chegou até aqui, eu não sei como anda o teu coração, mas se a sua identidade não estiver formada em Cristo Jesus, talvez nada do que a gente está vivendo nesta noite tenha sentido para você. Se a sua identidade não estiver plenamente formada em Cristo, talvez tudo que você viu até agora não tenha sentido e não faça nenhum sentido no seu futuro. Mas se você conseguir construir esta identidade em Cristo, todas as canções, todas as partes deste culto nos mostraram e nos mobilizaram a um ser que precisa ser adorado, e este é o Deus que nós servimos.
E apesar de esta história ser uma história antiga, eu posso ver na vida de Jacó muito do que nós encontramos no estilo de muitas vidas, de homens e mulheres, jovens e adolescentes nos nossos dias. É por isso que, quando nós falamos de identidade e usamos o exemplo de Jacó, nós precisamos pensar algumas questões. Obrigado. Olha, tem limão. Limão, gente. Que chique. Amanhã pode ser Coca-Cola, então, com limão. Me perdi, gente. Vamos lá. Ai, Jesus. Eu quero construir com você um pouco daquilo que nós precisamos falar. Algumas decepções que Jacó viveu, e através das decepções que Jacó viveu, foram construindo algo poderoso na vida de Jacó, e é o que eu quero fazer com vocês aqui nesse lugar. Quando eu olho para a história de Jacó, eu queria ser bem claro no que eu preciso dizer. Eu vejo algumas coisas e algumas verdades que Jacó descobriu no decorrer da sua história, que são importantes que também nós venhamos a descobrir o quanto antes, porque enquanto não descobrimos, nós vamos pairando e vagando sem que um destino fosse traçado para nós. E a primeira coisa que eu vejo na vida de Jacó, dentro de todo o contexto, é que ele entendeu que o dinheiro e o sucesso não trouxeram para ele paz e nem segurança. O foco da vida de Jacó sempre foi o que nós chamamos sucesso, desde o começo da sua história. E de uma forma interessante, ainda que ele estivesse inserido em uma família de princípios, de convicções religiosas, que tinha um compromisso de viver um pacto com Deus, para ele, bênção só tinha significado se ele tivesse sucesso e segurança financeira. Foi por isso que ele tentou roubar a bênção do seu irmão, e foi nesse propósito, e foi de propósito que ele trabalhou por mais 2 décadas para o seu sogro Labão. Foi esta razão que o fez sair das barbas de Labão e iniciar um novo projeto. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, o fez voltar para Betel, porque ele precisava se encontrar com seu passado, com a família que ele havia deixado, com as desgraças que ele havia construído, e que na fuga ele precisava ter uma conversa séria com Labão e um encontro genuíno e sincero com seu irmão. Agora ele estava no acampamento, no meio do caminho, uma coluna de pedra marcava os limites de Labão para onde ele poderia voltar, e um pequeno rio marcava os limites do novo encontro com seu irmão. E como que foi a sua volta? A sua volta estava tudo como ele sonhou. Ele tinha animais, muito mais do que ele conseguiria imaginar no início. Ele tinha empregados ao seu serviço, esposas, filhos, filhas. Poderíamos dizer que ele tinha conquistado o grande sucesso que ele tanto almejava. Mas o que ele percebeu, e a grande e talvez primeira grande decepção na vida de Jacó, é que tudo que ele havia conquistado, se ele não tivesse paz e segurança, não tinha sentido nenhum. Ele descobriu no meio do caminho que tudo aquilo que ele havia conquistado não tinha o peso que ele imaginava no início.
E aí vem a primeira grande decepção. Ele sempre imaginava que quando ele chegasse lá, quando ele alcançasse esse patamar, como dizem por aí, ele teria paz e segurança, e foi por isso que ele havia lutado tanto. Mas quando ele alcançou esse lugar, ele descobriu que neste lugar de sucesso humano não há paz nem segurança. O que acontece? Não adianta nós buscarmos tudo isso entre homens se nós não tivermos isso diante de Deus e por causa de Deus. Ele tinha medo do que o seu passado pudesse encontrá-lo novamente. Era difícil entender que bênçãos era mais do que ele conseguia imaginar. E sabe, irmãos, o que é mais interessante? Eu tenho encontrado muitos e muitos Jacós nos nossos dias. Pessoas que chegam aonde gostariam de chegar, mas continuam vazias de Deus. Homens, mulheres, famílias, jovens, adolescentes que descobrem que a bênção que eles precisam é muito maior. É algo que transcende o nosso senso de mediocridade. Foi no meio desta crise que Jacó descobriu a fraqueza dos seus valores e dos seus alvos. Foi no meio de tudo isso que ele descobriu que tudo que ele achava ser bênção não tinha sentido e nem tinha valor se comparado com a bênção de fazer parte do acampamento de Deus e de conhecê-lo face a face. Ele chegou a uma conclusão: eu tenho tudo, mas ainda me falta tudo. Eu consegui alcançar riquezas, glória, status, sucesso, mas tudo que eu tenho não trazem para mim a paz que eu tanto procurei. E a pergunta que eu queria lançar para você no meio desta crise de identidade de Jacó é: como anda a tua casa? Como vai a tua família? O que você está construindo? Que você não precise aprender pela crise que o dinheiro e o sucesso não trazem paz nem segurança ao seu coração. Que não precise você chegar no momento de crise para você descobrir que conhecer ao Senhor e fazer a sua vontade, ser parte de um propósito maior em Deus, é a verdadeira bênção que nós precisamos. A segunda crise que eu encontro na história de Jacó, a segunda verdade que eu consigo extrair da história de Jacó é que Jacó descobriu que não é só vazio que ele encontrou no sucesso. Ele descobriu que esperteza demais não funciona. Tem alguém esperto aí? Amém? Estão ligados. Você quer pegar alguém? Um mito que a sociedade moderna traz para nós é que o mundo é dos espertos. Jacó pensava isso, mas Jacó descobriu que ser esperto demais só trouxe desgraça para ele. Toda a vida deste homem foi construída sobre este mito. Todos os seus desejos e sonhos foram construídos sobre esta premissa. Homem de meia verdade, meias mentiras, que sabia vender um prato de lentilhas pela bênção da primogenitura, que podia convencer a sua mãe a ser sua cúmplice nos seus projetos pessoais, mesmo que isso representasse a angústia do seu pai e a ira mortal do seu irmão. Ele achava que enganar era algo bom. Ele, na sua esperteza, na sua astúcia, nunca se importou com as pessoas ao seu redor. O que importava para ele eram os seus alvos e que os seus alvos fossem realizados. Aos poucos, o seu método foi sendo aprimorado e ele sabia muito bem como usar pessoas para alcançar as coisas que ele ansiava. Mas foi nesta hora, foi nesse momento de crise interior que ele sabia que toda a sua esperteza e astúcia não voltariam a funcionar com seu irmão. Ele agora estava diante de um novo problema, e este problema
o seu irmão conhecia bem. Eu fico imaginando o Esaú esperando o esperto chegar. E o mal do esperto é achar que ele é muito esperto. O mal do espertão é achar que ninguém percebe que ele está sendo esperto. E Jacó achava que ele conseguiria, mais uma vez, enganar pessoas. Durante 20 anos ele aprendeu que neste mundo sempre existia alguém mais astuto e esperto do que ele. Ele provou do seu próprio veneno com Labão. E agora o seu arranjo de palavras muito bem construído talvez não iriam funcionar com seu irmão. A reação era patente. Ele vem ao seu encontro acampar, acompanhado de 400 homens armados. E aí, Jacó, muito esperto, ofereceu 580 animais preciosos, separados em levas, cheios de discursos pomposos, mas o seu coração sabia que isto talvez não iria funcionar. Ele precisava de uma bênção, mas esta bênção ainda não tinha alcançado o seu coração. Às vezes nós imaginamos, irmãos, que nunca colheremos o que nós estamos semeando. Mas o dia da colheita vai chegar. Ei, eu não sei como que você tem vivido os seus dias. Eu não sei como você chegou até aqui. Talvez te enganaram, te traíram, te feriram e você se tornou uma pessoa amarga. Talvez você se tornou uma pessoa rancorosa e porque te feriram agora você virou um porco espinho. Ninguém pode se aproximar de você. Você agora se tornou uma pessoa esperta porque disseram um dia para você que você era bobinho demais. Disseram para você que você era muito ingênuo e agora você tem tido um compromisso com você mesmo de mostrar para as pessoas que você não é tão ingênuo assim e agora você se diz esperto. E você olha para todo mundo com um pensamento errado sobre elas. Quantos são os Jacós modernos que vivem uma vida inteira confiando na sua própria sabedoria, nos seus próprios planos, nos seus alvos, nos seus projetos, confiam em si mesmo, na sua astuta esperteza e que de repente descobrem que a sua esperteza não funciona dentro da sua própria casa? Estes que se dizem espertos demais têm visto as suas próprias famílias arrebentadas, os seus filhos amargurados, as suas esposas desesperadas. E estas pessoas próximas de pessoas espertas estão carecendo de uma bênção. Um Deus que pode nos ajudar a restaurar o que nós mesmos arrasamos com valores distorcidos. Jacó viveu esta grande decepção de saber que a sua esperteza não funcionava. E é por isso que Jacó voltou para este lugar. Porque ao voltar para este lugar, ele precisava ter um encontro com o Deus Todo-Poderoso. E ele ia ter este encontro com o Deus Todo-Poderoso, e este Deus Todo-Poderoso ia se apresentar para ele. Eu vou chegar lá. Mas eu preciso falar sobre a terceira decepção que Jacó viveu. E a terceira, talvez muitos vivem e nem percebem. A terceira decepção que Jacó viveu é uma religiosidade. E eu queria dizer algo para você: religiosos não têm almas preenchidas pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que o religioso faz? O religioso vai aos cultos. O religioso está em todos os lugares em que um crente está. O religioso não consegue prestar atenção nas coisas que estão sendo ditas, mas ele está ouvindo tudo o que está sendo dito naqueles lugares. Mas ele é o primeiro a encontrar palavras
que distorcem aquilo que está sendo ministrado. Religioso é um caso a ser estudado, porque ele está perto, mas ao mesmo tempo está longe. E Jacó percebeu que a sua religiosidade não estava mais o ajudando. Ele sabia que ele precisava de uma bênção diferente, ele sabia que ele precisava de um Deus que ele ainda não conhecia, e que a sua religiosidade tinha atrapalhado ele até então. E aí ele vai à sua procura e descobre que o Deus da mera religiosidade não preencheu a sua alma. Ele faz uma oração quase que perfeita, porque religioso sabe orar. Religioso, quando pedem para ele orar, ele fecha os olhos e ele engana muitas pessoas, porque ele sabe se portar diante de pessoas crentes. Ele faz uma oração, ele escolhe os termos certos, ele fala da aliança, que foi feita com seus pais, fala das promessas, reconhece que todas as bênçãos pedidas em Betel lhe foram dadas, confessa o seu não merecimento, reafirma a sua intenção de obedecer e voltar a Betel, mas a sua alma continua vazia e o seu espírito continua abatido. O que falta, pastor? Ele descobre que a sua religiosidade não preenchia sua alma. Na sua religiosidade ele se encontrava no acampamento de Deus, mas não conhecia a face de Deus. Na sua religiosidade ele conhecia as palavras certas da oração, mas não conhecia o poder libertador e transformador da comunhão. O sentimento de religiosidade o conduziu a uma triste convicção de que existem dois acampamentos: o acampamento de Deus e o meu acampamento. O que ele precisava era de um encontro de fé. Muitos têm sido os Jacós nos nossos dias, que querem ter com Deus uma relação de consumo. A igreja, prática religiosa, prestadores de serviços espirituais são meros consumidores de benefícios. Eles colecionam bênçãos e graças, mas perdem a maior de todas elas. Eles perdem o prazer da presença. Hoje o Senhor não quer que você experimente mais uma prática religiosa de um culto qualquer. O que o Senhor quer é te fazer um convite a se encontrar com Ele e deixar que Ele molde e transforme você pela sua infinita e poderosa graça. Quem crê nisso, diga amém. Ele não quer que você faça parte de mais um congresso, Ele não quer só que você esteja presente num culto, não. Ele quer que o seu coração esteja aberto para que a graça salvadora, redentora, perdoadora dEle alcance o seu coração, transforme a sua mente e toque no seu íntimo. É isso que Ele deseja. Ele convida você a mudar o seu estilo de vida, a fazer com que os seus relacionamentos sejam mentorados e monitorados por Ele. Ele convida você a descobrir que Ele é a bênção e que você precisa dEle. E precisa tanto e nem sabia. Para de enrolar, irmão. Pare de achar que a sua religiosidade está te ajudando. Sucesso sem paz não significa nada. Esperteza demais não funciona e religiosidade só atrapalha. E aí acontece algo poderoso. Acontece uma virada de chave e a partir de agora eu queria que você ficasse mais ligado. O Senhor usou as grandes crises que Jacó viveu durante toda a sua vida,
para que ele pudesse se decepcionar de tal forma que ele se voltasse para Deus. E talvez Deus esteja fazendo a mesma coisa com você. Você está vivendo e se decepcionando, e se magoando, e se ferindo. Mas por que tanta dor? Por que tanta decepção? Porque Deus precisa que você volte novamente o seu olhar para Ele. Talvez tudo que já aconteceu tenha um significado profundo na sua história. Ele deseja que o seu olhar se volte para Ele de tal maneira que nada mais importe. Precisa acontecer uma virada de chave. Você precisa viver algo mais profundo. E o que você precisará fazer para que a sua identidade seja transformada por Ele? Versículo 32. Melhor, versículo 26. Coloque para nós, ou se você fechou a tua Bíblia, abra novamente. O que você e eu precisamos fazer para que a nossa identidade, em meio às nossas decepções, em meio às questões que nós vivemos, possa significar uma virada de chave? Eu queria ler com os irmãos, vamos ler juntos? Então o homem disse: deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: leia mais forte. Então o homem disse: deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Ei, se você quer parar de viver como um decepcionado e ter a sua identidade formada em Cristo, eu queria te desafiar a algo muito profundo nesta noite. Busque a transformação da sua vida. Nessa experiência no Val de Jaboque, Jacó se agarrou ao Senhor e não queria que ele fosse embora. Jacó estava decidido a mudar de vida. Os olhos de Jacó foram abertos para compreender que a sua maior necessidade na sua vida, naquele momento, não era a sua riqueza, não tinha a ver com a sua família, não tinha a ver com o seu direito de primogenitura. A sua maior necessidade naquela hora se chamava o Deus Todo-Poderoso. Ei, você precisa entender isso no nome de Jesus. Nada mais é importante do que a presença dEle. Nada mais importa do que Ele na sua vida. Você pode ter a sua preocupação com a sua família, você pode se importar em alcançar patamares de sucesso no seu trabalho, mas quando você está diante da presença, a presença é a coisa mais importante que você precisa fazer. A presença é a coisa mais importante que você precisa ter no seu tempo diário. Não abra mão da presença. Porque Jacó entendeu que ele sem Deus é igual a nada. Jacó entendeu que sem Deus ele continuaria vivendo como um grande enganador. Jacó tinha tudo, mas não tinha o que era principal. Ele entendeu que sem Deus a sua vida seria vazia, insatisfeita e incompleta. Nessa experiência nós temos que aprender algo muito importante. Ter as bênçãos de Deus não é suficiente quando não se tem o Deus que está para nos abençoar. Quem aqui quer conhecer esse Deus que abençoa, diga amém. Muito mais profundo do que Ele pode te conceder é a presença dEle inigualável. Ele está neste lugar de forma poderosa. Ele está neste lugar de forma tão graciosa. Como eu fui tocado enquanto as meninas estavam dançando. Eu senti algo que há alguns anos eu não sentia. E tem uma coisa que me toca, é a dança. E eu posso dizer que eu participei da dança. Vou contar um detalhe. A roupa da dança não chegaria a tempo. E aí o pastor estava mais perto. Pastor, pode trazer a roupa para nós?
me senti parte, não fiz gesto, mas estava vibrando. E aí eu perguntei para mim mesmo, e se essa dança não acontecesse? Meu Deus, eu queria que vocês entendessem, meninas, essa dança precisa sair dessas 4 paredes. Esta dança precisa sair deste ambiente do Betânia e alcançar outras igrejas, outros congressos, outros jovens, porque esta dança não é só uma dança, é um ato profético, é algo profundo, é algo de Deus. E quando vocês dançavam, vocês não estavam aqui, eram os anjos que dançavam através da vida de vocês. Parecia que eu via anjos, e é algo tão profundo, e é algo tão profundo que não dá para descrever. Ei, quem sente a presença em qualquer momento do culto. Ele está atuando, Ele é poderoso, Ele é digno, Ele é santo, não há nada igual a Ele. Ei, presta atenção, não pare de adorá-lo, não pare de buscá-lo. Ele é santo, não há outro, não há outro. Meu Deus. Mais importante do que ter as coisas é ter o Deus que está para nos abençoar com coisas. Quantas pessoas têm coisas e mesmo assim estão vivendo uma vida de total insatisfação? Jacó tinha tudo: dinheiro, fama, família, primogenitura. Mas chega um momento da história dele que ele queria Deus. Cadê o versículo? Coloca aí. Não posso deixar você ir. Eu sei que eu tenho tudo, mas agora eu entendi que tudo que eu tenho não tem valor. Eu não posso deixar você ir, se antes de ir, você não me abençoar. Você vai, mas não vai com a bênção que você veio trazer para mim. Eu entendi, Jacó entendeu, mas tem gente que está aqui que ainda não compreendeu que Ele está aqui para te abençoar. E você só vai para casa do mesmo jeito se você quiser, porque o anjo que trouxe a bênção, ele trouxe de forma individual. Está com o seu nome. Está escrito o seu nome de uma forma que você vai entender que esta bênção é para você. Quem recebe, diga amém. Para você ser mudado pelo poder que vem de Deus, você precisa buscar essa transformação na pessoa certa. Você vai precisar querer a Deus mais do que qualquer coisa. Quer ter a sua identidade transformada? Quer sentir o toque do Espírito Santo na sua casa, na sua vida, na sua família? Busque incessantemente por Ele. Segunda coisa, versículo 27. O homem lhe perguntou, vamos ler juntos? Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. A segunda coisa que você precisa fazer depois que você começar a buscá-lo, para que a sua identidade seja formada, você precisa reconhecer quem você é. Ei, presta atenção. Diante do espelho, você vê quem? As meninas pegaram uma máscara. Quem é você? A quem você está enganando? Quando o anjo pergunta para Jacó, qual é o teu nome? É como se o anjo falasse, eu sei quem você é, mas agora eu preciso que você diga quem você é para mim. Tem gente que é tão mascarado que até quando ora, até quando vai à presença, quer mostrar para Deus que é santo. Eu queria te dar uma dica. Você pode me enganar com a sua voz impostada, mas o Deus que tudo vê conhece o pecado que você está cometendo. Tem gente que quando vai orar faz assim, meu Deus, poderoso Jeová, Jireh.
A quem que você pensa que está enganando com a sua falsa santidade? Antes de você impostar a voz para mostrar para Deus que você é algo, abaixe-se, se curve, se humilhe para mostrar para Ele que você é um pecador. Quem entende isso, diga amém. Antes de querer ser algo diante de Deus, se humilhe, porque Ele não quer fazer com você algo poderoso se antes não vê um coração rendido e quebrantado. Quem é você? Sou Jacó. Quando Jacó respondeu quem ele era, não foi uma resposta, mas uma confissão. O nome Jacó significa enganador, suplantador. Ele era um retrato do seu próprio nome. Por isso Jacó não podia ser transformado sem antes reconhecer quem ele era. Ninguém pode mudar pelo poder de Deus sem antes reconhecer e confessar pecados. Ei, presta atenção. Deus quer te transformar, mas Ele só vai te transformar se você começar a confessar pecados. Se o pecado fosse bom, você não estava fazendo ele. Eu gosto de falar entre jovens, a maior parte. Quem aqui é jovem? Levanta a mão. Era a chance, irmão, de você levantar a mão. Vou perguntar de novo. Quem aí é jovem? Levanta a mão. Espírito jovem, levanta a mão. É isso, você é jovem, irmão. Eu gosto de falar para jovem porque o jovem sabe que não dá para enganar muito tempo. Há quem diga que mentira tem perna curta, mas eu digo que mentira nem perna tem. Ei, Deus quer tocar em você de forma profunda, mas Ele só vai conseguir fazer isso se você reconhecer que é um pecador. Qual é o pecado que você tem cometido que ninguém sabe? Sabe, tem hora que eu queria ter conversa séria com jovem por jovem. Eu queria começar assim, me dá o seu celular. Eu ia começar na playlist. Talvez na sua playlist tenha umas músicas meio perdidas. Mas pastor, o que tem? Não tem nada a ver. E aí depois eu ia nos históricos da internet. Pastor, eu só acesso sites confiáveis. É lógico, porque o pecado você entra nos sites anônimos. Você acha que eu não sei, irmão? Trabalho com tecnologia. Eu sei que dá para apagar o histórico. Eu sei que dá para entrar em páginas anônimas. Eu sei que dá para ter perfil fake. Eu não sei se tem gente aqui que tem 4, 5 Instagram. Eu não vou nem falar Facebook, porque eu acho que Facebook só eu que tenho ainda. Mas tem gente que tem mais de um perfil porque ele quer enganar mais de uma pessoa. Ei, presta atenção. Você pode enganar muita gente, mas quando você quer ser tocado pelo Espírito, toda enganação tem que cair por terra. A pergunta que eu quero te fazer: quem é você? Qual é o teu nome? De onde você vem? O que você come? Globo Repórter. Quem é você, cara? A quem que você pensa que está enganando? Reconheça e confesse os seus pecados a Deus. Terceiro, versículo 27 a 29. Volta aí um versículo. O homem lhe perguntou: qual é o teu nome? E Jacó respondeu ele. Versículo 28. Então o homem disse: o seu nome, vamos ler juntos? O seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E Jacó prosseguiu: por favor, diz-me o teu nome. E ele, porém, respondeu: por que pergunta o meu nome? Então, o que acontece? Não, mas está muito feio. Então, ele o abençoou ali. O que vai acontecer? Quando você reconhecer o seu pecado, você vai ser lembrado quem é.
Diante de tantas questões que envolvia Jacó, Jacó só se via como Jacó. Mas o Deus que tinha planos maiores para Jacó não via Jacó como um enganador. Mas ele só podia falar para Jacó o plano quando Jacó reconhecesse que era um pecador. Então presta atenção, o que vai mudar a história, o que vai virar a chave, vai significar para você uma mudança de paradigma. Aquilo que você viveu até aqui não significa ainda nem um terço daquilo que Deus pode fazer através de você a partir de agora. Assuma quem você é em Cristo Jesus. O nome Jacó significava enganador, mas o nome Israel significava Deus prevalece. Aquele que só enganava agora lutou com o anjo e prevaleceu. Aquele que viveu contextos totalmente contrários, decepções e mais decepções, a sua identidade estava totalmente deteriorada ali naquele encontro com o anjo, naquela guerra, naquela luta. Ele descobre que ele não é mais um enganador que todo mundo falava. Ele passou de enganador para príncipe. Ele passou de um indivíduo sem nenhum contexto para aquele que significaria uma nova nação. Ele passou de um homem sem destino para um influenciador de destinos. Ele passou de um pacato homem para um grande líder. Ele passou de segundo para primeiro, de pobre para rico, de culpado para perdoado, de medroso para corajoso. Ei, presta atenção, você não é aquilo que falaram de você. Você não é um derrotado, você não é um perdido. Deus tem sonhos e planos sobre a tua casa. Quem crê nisso, diga amém. Você é um vitorioso, um príncipe, uma princesa do Senhor. Creia na promessa. Quase caiu. Aquilo que disseram a teu respeito não é o destino para a tua vida. O seu verdadeiro destino não é definido pelo nome que lhe deram. O seu verdadeiro destino não é traçado pela inconstância deste mundo. O seu verdadeiro destino está em Deus e naquilo que Ele determinou para você. Você é um filho. Você é uma filha. Quem crê nisso, você é filho e filha. Pastor, mas eu estou longe. Mas o olhar de um pai sobre você nunca mudou. Pastor, mas o que eu faço? Assuma quem você é. Ah, mas pastor, estão dizendo que eu não posso. Mas Deus disse que você pode. Estão me olhando torto, pastor, porque eu me perdi no caminho. O que eu faço? Olhe para Ele. E quando você olhar para Ele, você vai ver o mesmo olhar de antes. O mesmo olhar, o mesmo amor, o mesmo sentimento, a mesma graça sendo derramada sobre você. O seu verdadeiro destino está em Cristo. Então assuma quem Deus disse que você é. Assuma a sua verdadeira identidade. Pois é ela que vai levar você a fazer grandes coisas e a mudar grandes coisas dentro de você. Quando nós assumimos quem nós somos, tudo muda. E para terminar, o capítulo 32 acaba, mas a história ainda não acabou. Vire a página. Capítulo 33. Versículo 3 e 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos lá. Bote aí. Jacó ergueu os olhos e viu que lá estava Esaú se aproximando com 400 homens. Então dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos, depois Raquel com José, por último. Versículo 3. E ele mesmo, vamos ler? Ele mesmo passou à frente deles
se curvou até o chão 7 vezes, até se aproximar do seu irmão. Versículo 4. Não entendi nada. Entendi nada. Agora que a história vai terminar, parece que os irmãos estão tristes. O tempo de tristeza ficou para trás. Eu queria que você lesse com verdade esse texto. Vamos lá? Esaú correu ao encontro de Jacó, agarrou-lhe ao pescoço, abraçou e o beijou, e ambos... Ei, presta atenção, tem passado que você ainda não resolveu. Ah, pastor, você vai falar disso agora? Estava indo tão bem. Você falou que estava terminando o grande finale, e agora você vai falar de passado. Ei, enquanto não se resolve passado, não se abre um portal para o futuro. Está se doendo porque não tratou a ferida. Está machucado porque ainda não voltou lá no passado e resolveu suas questões. Ontem nós falamos sobre saúde emocional, e hoje eu falo que se não corrige o seu passado, não consegue viver o presente e não vislumbra o futuro. Jacó entendeu que ele precisava resolver suas pendências. Esaú vem ao encontro de Jacó. Não para destruir Jacó. Esaú vem ao encontro de Jacó para abençoar Jacó. Quando alguém decide mudar em Cristo Jesus, entendendo a sua identidade, ela aprende que também precisa resolver pendências. Jacó, movido pelo medo, colocou toda a sua família à sua frente, mas em determinado momento, ao avistar o seu irmão, ele passa pelas comitivas, correndo, ele ansioso por aquele encontro, porque agora o Jacó que foi tocado, ele tinha algo poderoso que foi gerado no seu coração. O medo que ele sentia de encontrar-se com seu irmão havia sumido. Agora ele só queria ter um encontro, agora ele só queria ter um abraço, ele só queria ser restaurado por dentro, porque a dor que ele carregava, ele precisava tratar. E o texto diz que ele se curva 7 vezes diante do seu irmão, como sinal que ele desejava resolver tudo. O texto fala que Esaú correu ao seu encontro, o abraça e o beija. Quando alguém decide mudar o que já aconteceu, coisas inesperadas acontecem. Quando você decide enfrentar o que te feriu, o inesperado de Deus acontece. E tem um monte de gente precisando de coisas inesperadas neste lugar. Parece que eu vejo pessoas que estavam com semblantes caídos porque questões passadas não foram tratadas. E você achava que fugir era melhor do que resolver. E o pastor está dizendo para você nessa noite: olha, pare de fugir, enfrente o seu passado, para que o seu presente seja mudado e o seu futuro tenha um futuro glorioso na sua frente. Ei, tem coisa boa para acontecer sobre a tua vida, tem milagres novos para serem derramados sobre você. A única coisa que você precisa fazer é enfrentar aquilo que aconteceu. Pastor, você não imagina a dor que eu carrego, você não imagina quantas pessoas me feriram. Eu não imagino, mas eu sei quem pode tratar do seu coração. Eu sei quem é o Deus que liberta. Eu sei o poder que esse Deus tem. Deus transformou o ódio que Esaú sentia em amor. Deus transformou o medo de Jacó em alegria. Aquele encontro que Jacó temia,
que tinha tudo para dar errado, que tinha tudo para se tornar uma guerra, uma contenda, transformou numa cena de filme. Não tem aquele que torce na igreja para dar briga? Primeiro que cuspir, ganha. A pessoa que coloca a mão não quer que a pessoa cuspa, ela quer ver o outro cuspindo na cara do outro. Está cheio de gente na igreja esperando brigas, contendas, guerras. Esta história tinha tudo para ter briga no final, caso de família. Ia entrar reportagem: estamos aqui nessa noite, o enganador que vai se encontrar com seu irmão cheio de mágoa, vai brigar, ele vem armado com 400 homens, tudo vai ter morte, vai ter sangue para todo lado. Isso chama mais atenção de gente do que eles se abraçaram, se beijaram e se perdoaram. Ei, presta atenção. No ambiente de contenda, o inesperado acontece para que as brigas que todos esperam sejam transformadas em abraços, beijos e unidade. Quando você resolve enfrentar o seu passado de peito aberto, você está dizendo: olha, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu espero que Deus me abençoe na minha missão. Eu vou, mas eu oro para que Deus vá na frente. Eles se beijaram, se abraçaram e se reconciliaram. Quais são as suas pendências? Qual é a dor que você está carregando? Ei, a sua identidade ainda não está formada porque você está carregando mais passado do que presente. Sabe, um ambiente desse deveria ser o prenúncio de algo que é poderoso demais, que vai acontecer. Quem crê nisso, diga amém. Esse congresso significa, eu já falei isso, vou repetir. Esse congresso, o pastor falou que ele não entende porque que eu vou até aqui. Eu descobri que tem um problema aqui, eu já falei para ele, tem um problema aqui, ó. Eu não vou pisar. Quando você está num ambiente desse e você entende que Deus te trouxe neste ambiente para que você volte em lugares que você não queria mais voltar. Pastor, mas eu vou ter que conviver? Não, eu não estou dizendo que você vai ter que conviver, eu estou dizendo que você vai ter que voltar no lugar que te feriram, para liberar sobre essas pessoas que te feriram toda a mágoa que você carrega. Pastor, mas o que isso está significando? Eu não estou te entendendo. Significa que se você não enfrenta o seu passado, você não está pronto para viver o seu futuro. Tem gente orando para que Deus abençoe, mas não está disposto a voltar nos lugares que te feriram. Eu queria ser mais profundo. Pela manhã eu disse que Paraopebas é um lugar, uma terra abençoada. E eu reafirmo isso aqui. Paraopebas, na minha casa, na minha vida, na minha família, significa lugar de bênção. Todas as vezes que eu faço essa viagem de ônibus, de Uber, de avião, de tudo, para chegar aqui 3.000 quilômetros, eu falo para mim mesmo: muito obrigado, Deus, por poder pisar na terra que tanto me abençoou. Ei, parece que tem gente que mora aqui, mas tem horror desta terra. Ei, por favor, se você não gosta e não pode ir embora, porque o meu desejo é falar para você: suma, mas eu não posso. Mas se você mora aqui, não gosta daqui, pede para Deus colocar um sentimento de amor por este lugar, porque é este lugar que Deus trouxe você para ser uma bênção. Pastor, mas me feriram, me machucaram, eu passei por lugares que você nem imagina, e por causa de... Aí começa a falar nomes. Ei,
Nomes agora não vão mudar o que pode vir a acontecer. O que precisa acontecer é muito sério e precisa ser hoje. O seu coração precisa começar a se abrir para que a sua identidade seja formada nele. Você não é o que disseram. Você não vai viver aquilo que falaram que você viveria. A sua casa não vai viver essa desgraça que falaram que você viveria. Porque o Deus que transforma tristeza em alegria está neste lugar. E se Ele está, eu creio que Ele já está operando na sua casa. Sabe, parece que é uma palavra simples, mas as decepções trazem marcas profundas que deturpam a identidade que Deus tem sobre nós. Tem gente que vivia grandes sonhos em Deus, mas porque foi ferido, passou a viver de migalhas. Mas eu queria que você enxergasse nessa noite uma mesa neste altar. E sabe o que é mais gostoso quando a gente vê uma mesa preparada por Deus? Preparada por Deus. A gente não precisa brigar para sentar na melhor cadeira, sabe por quê? Porque no lugar em que Deus prepara a mesa, a minha cadeira já está com o meu nome. A minha cadeira já está com o meu nome e a única coisa que você precisa fazer é sentar nela. Pastor, mas eu não posso sentar nela, eu estou tão longe, eu estou tão ferido, eu estou tão magoado. É esse propósito para eu finalizar a minha palavra. Chegou o tempo de você ser curada no teu espírito nessa noite. Aquilo que você viveu, as experiências ruins que você viveu, não podem determinar o seu destino final. Não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito, não importa o que você esteja fazendo, Deus tem um chamado para a sua vida, e Ele não desistiu de você. Assim como Jacó, você pode também ter um coração mudado e moldado pelo Espírito Santo. Ter a sua identidade formada nele. Deus continua visitando Jacós ainda hoje. Há um convite para você neste lugar. Confesse quem você é. Assuma a sua identidade. Decida abraçar a Deus e não soltá-lo até que Ele te transforme. Eu não vou te soltar até que você me abençoe. Eu não vou desistir da minha bênção, porque o que eu vim buscar nessa noite é para mim, está com meu nome, está selado pelo Espírito Santo. Ei, há um presente embrulhado com o melhor laço, e este presente está disponível para você neste lugar. Quem crê nisso, diga amém. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Identidades precisam ser formadas nessa noite. O tempo de enganar, de ser esperto, de contra-argumentar, de se vingar, ei, isso precisa ter um fim nessa noite. O que você precisa fazer nessa noite é se humilhar, se entregar na presença dEle, reconhecer que Ele é. Feche seus olhos. Nós vamos começar a cantar aqui neste lugar. Os meninos, eles vão começar a adorar. E eu queria fazer um convite sincero. Quer ter a sua identidade forjada nele nessa noite? Hoje eu vou fazer um apelo especial. Hoje eu vou fazer um apelo para aquele que está
com esta identidade deteriorada, que esta noite se encontre com o anjo e não deixe o anjo sair sem que ele te abençoe com uma identidade formada nele. Nós vamos começar a cantar e você vai começar a orar aí no seu lugar. Senhor, eu vim destruído, mas eu quero ser reconstruído. Eu vim ferido, mas eu quero ser tratado. Eu vim magoado, mas a mágoa que eu sinto, eu quero colocar no altar de Cristo nessa noite, para que a minha identidade seja formada em Ti. Eu não quero mais, eu não aguento mais viver a dor do passado que fizeram contra mim. Eu não suporto mais carregar tanta dor, tanta mágoa. Eu preciso de um toque especial. Eu preciso ser tocado no Espírito. Eu preciso de algo constrangedor, transformador. E este toque vai ser hoje, nessa noite. Então comece a orar aí no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos adorá-lo em nome de Jesus. Aleluias. Eu queria que nesse primeiro momento de canção você começasse a orar aí no seu lugar. Ninguém vai olhar para você, mas se você tem saudades dele, se você já viveu experiências profundas com ele e tem saudade, esse primeiro momento é para você orar. Senhor, eu quero voltar a sentir o que eu já senti. Eu não aguento mais viver com esse peso no meu coração. Eu quero ser liberto. Eu quero ser liberta no poder que existe no Teu nome. E no momento certo eu vou falar assim: agora chegou a hora de se levantar e se humilhar na presença dEle. Comece a orar. Comece a orar. Comece a liberar no Espírito Santo. Comece a liberar-se no Espírito Santo. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração para aquilo que Deus vai fazer nessa noite. Prepare o seu coração para aquilo que Deus vai fazer nessa noite. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Eu já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Na mesa, lugar melhor. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. Ei, aleluia! É tudo sobre ti. Chegou o momento. Tu és o meu consolo. Chegou o momento de você sair do seu lugar e se humilhar na presença dele. Se você entende que essa palavra é para você,
Eu queria convidar você a se humilhar na presença dele. Venha, venha, venha em nome de Jesus. Identidades formadas em Cristo Jesus. Vem, vem correndo, porque o altar é grande, dá para você vir. Ele tem saudade de você, Ele quer ter um encontro com você. Aleluias, venha, venha, venha. Venha, 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 venha. Oh, Ele está tratando do seu coração. Ele está tratando do seu coração nessa noite. Jesus, tu és. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. Ele está neste lugar. É tudo sobre mim. Tu és o meu consolo, caminho seguro. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Meu grande Salvador. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, Uma fome, uma sede. Ei, Ele está neste lugar. Ele está neste eu não lugar. trouxe nada pra mesa. Ele está neste lugar. Eu não trouxe Nada pra mesa. Apenas uma fonte, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Chegou o tempo de se dobrar Eu não trouxe nele. nada pra mesa. Chegou o tempo de você receber a tua bênção. Fome, uma sede, Ele está neste lugar. eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma Aleluias. Aleluias. Há mais alguém? Há mais alguém que deseja vir? Ei, esta noite precisa ser uma noite de voltar para casa. Não pode perder a chance. Essa é a noite de se derramar nele. Se derrame nele em nome de Jesus. Tu és o primeiro. Não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Aleluias, aleluias, santo, 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 santo. Mais alguém? Que lugar precioso. O anjo está passando nessa noite. O anjo está passando nessa noite. Ei, o tempo de sofrer teve um fim decretado nesta noite. O tempo de ficar angustiado, sofrido, acabou neste lugar. Todas lágrimas estão sendo cessadas neste lugar. Na mesa eu tenho um encontro com Ele. Na mesa eu sou restaurado, na mesa eu sou encontrado, na mesa eu sou tratado, na mesa eu sou de uma forma especial tocado pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós vamos orar. Eu queria que a igreja ficasse em pé. Os meninos que estão aqui ajoelhados, eles vão continuar ajoelhados. Mas eu queria que a igreja estivesse com as mãos erguidas aqui para eles, em nome de Jesus. Eu queria que vocês começassem a liberar palavras proféticas. Comecem a liberar palavras proféticas sobre eles. Identidades estão sendo formadas nele, neste lugar. Identidades estão sendo forjadas no Espírito nessa noite. Enche este lugar de
de exaltação e de adoração ao nome do Senhor, enquanto você profetiza sobre esses jovens e adolescentes. Ele está tratando deles. Eu vejo pessoas que estavam angustiadas começando a se alegrar nessa noite. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Quando Aleluias. Vamos cantar essa canção. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Quando aprendi a descansar. Aleluias. Os meus esforços não compram. A mesa Deus, está curando. os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. A tua mesa esforços cura. não compram Deus. A tua mesa cura. Tem um lugar pra mim. A tua mesa, declare. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem pão. Tem um lugar pra ti. Tem um lugar pra mim. Os meus esforços Não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. eu te conheci. Somente a igreja. A tua mesa, declare. A tua mesa cura. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. Vamos na tua mesa. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. A tua mesa. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. A tua mesa. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. Aleluia, nós vamos orar. Senhor, nós queremos entregar a vida de cada jovem e adolescente que está aqui. Santo, Santo, Santo. Receba estes corações. Trata das suas decepções. Toca nas suas feridas. Forja caráter neste lugar. Dê um sentido para eles. Que eles estejam sentindo o toque do Espírito Santo nessa noite. Porque a mesa está trazendo cura neste lugar. A mesa do Senhor está posta, e aonde há a presença dEle, há milagres, há coisas sobrenaturais, mover do Espírito Santo, e Ele está tocando, Ele está tratando,
Ele está trazendo o novo de Deus sobre a vida destes jovens e adolescentes. E eu profetizo novo de Deus, novo de Deus, novo de Deus. Um novo tempo, uma nova história, algo profundo, algo profinco, algo de Deus sobre a vida deles. Santo, santo, santo é o Senhor. E da mesma forma eu peço pela vida de cada um dos teus filhos que está com as suas mãos erguidas sobre eles. Vem com o teu bálsamo. Levante bem alto a sua mão. Vem com o teu bálsamo sobre estas vidas que estão com as suas mãos erguidas nessa noite. Bálsamo de Deus. Bálsamo de Deus. Cura de Deus. Milagres de Deus. Que estes que estão com as mãos erguidas, abençoando estes jovens, sintam um renovo espiritual nesta hora, de tal forma que eles não entendam o queimar do Espírito Santo em seus corações, algo profundo sendo gerado dentro deles. Comece a liberar palavras proféticas, comece a liberar palavras proféticas, comece a ser usado do Espírito Santo para tocar, para libertar cativos neste lugar. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença neste lugar. E pedimos que o Senhor guarde os coraçõezinhos destes teus filhos. Que o inimigo não tenha mais poder sobre eles. E que o teu poder se aperfeiçoe sobre eles nessa noite. Essa é a oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Pode se levantar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Dê um abraço em quem está perto de você. Abrace forte essa pessoa em nome de Jesus. Abrace forte em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.